Oi, turma, tudo bom? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre energia e energia elétrica. E o que eu acho legal é que todo mundo aqui já tem uma noção sobre esses conceitos, o que eles são, se eu perguntasse para vocês, todo mundo teria uma mínima definição sobre eles. É diferente de eu chegar com uma aula sobre, por exemplo, lei de Faraday, lei de Coulomb, e muitas vezes vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir disso, vai ser na aula de física. Não, energia todo mundo aqui já falou, já ouviu, tem alguma ideia do que é. Então, hoje a gente vai olhar para isso que a gente entende como energia, olhar para as definições dos livros, comparar, será que o que eu entendo sobre energia é o que o livro define como esse conceito? Será que faz sentido para mim as definições dos livros? O que é energia? Seguintes definições aqui foram retiradas de livros didáticos. E vamos dar uma olhadinha o que os livros falam sobre o conceito de energia. Bom, entende-se que energia é a capacidade de realizar trabalho. Ou, energia na física é um conceito extremamente importante e representa a capacidade de produzir trabalho. Então, segundo os livros didáticos, energia, capacidade de realizar trabalho. Agora eu pergunto para vocês: isso tem algum significado? Isso ajuda vocês a entenderem o conceito de energia? Ou a ideia de vocês sobre a definição de energia passou perto dessa definição dos livros sobre dizer que energia é a capacidade de realizar trabalho? Então, eu acho muito difícil que essa era a definição de vocês. Porque a energia, por mais que seja algo que a gente possa entender, definir ela às vezes é um pouco difícil. A gente entende as implicações, as consequências dela, mas definir energia é um pouco complexo. Então, a gente vai olhar para a história. Vamos começar lá do início. Como é que usaram as primeiras vezes o conceito de energia? Como é que ele entrou na física? Como é que ele foi calculado matematicamente? Então, vamos olhar lá para trás e começar a construir, junto da história, esse conceito. Então, vamos entrar em um pouquinho de história, que não é um momento tão comum da aula de física, mas deveria ser mais, porque pode ser muito enriquecedor para o nosso debate. Na história da energia, ela passou por uma evolução que começou no contexto das máquinas e aí passou para além da mecânica. Então, lá no início, na filosofia aristotélica, eles faziam uma associação entre a ideia de transformação ou de atividade, movimento, à energia. Eles faziam essa associação bem mecânica, né? E essas ideias, anos depois, continuaram reverberando e os filósofos materialistas, eles consideravam o movimento como um atributo da matéria. Então, ela possuía a sua própria energia. Então, essas definições, elas falam a energia como uma troca entre corpos. E a primeira associação da palavra energia com uma equação foi escrita por Bernoulli em 1717 e lá ele estudava o equilíbrio de forças. Então ele tentou explicar esse fenômeno físico e colocar ele como dentro de uma equação matemática no equilíbrio. Anos depois, em 1807, Thomas Young ele usa o termo de energia para o conceito de força viva. E ele define a força viva como o produto mv², que se a gente for lá para as aulas de energia cinética, a gente vai ter alguma semelhança aí. Então, por exemplo, se ele pensava assim, se um corpo tem velocidade, ele vai subir uma rampa. Ele conseguia entender que
essa força viva ou ascendente, ela era relacionada, proporcional à velocidade e à massa desse corpo. Então, eram coisas que lá de trás eles já conseguiam fazer essa associação, mas ainda não muito claro assim o que a energia representava nesse movimento. Então, ao estudar transformação de movimento, foi se buscando por algo constante nessas transformações. Como assim? Bom, se a gente vai para as máquinas simples, a gente pode pegar um corpo aqui que está em repouso, colocar ele numa rampa e ele vai adquirir velocidade. Ele está transformando seu movimento do repouso e vai adquirindo velocidade. Foi se buscando o que podia ser conservado ou se manter constante dessa transformação. Assim começaram as ideias sobre conservação de energia, lá das máquinas simples, e Galileu também contribuiu para esse conceito de maneira intuitiva, de certa forma, e ele dizia que um corpo ele pode retornar ao seu movimento original após passar por um jogo de compensações ao longo da sua trajetória. E Leibniz, desculpa gente, nomes, né, não são meu forte, mas estou tentando. O que ele dizia? Num de seus escritos ele falava o seguinte: assim não há força, potência somente em corpos em movimento, mas também em um corpo levantado ou em um elástico esticado. Então aqui ele já nos traz um princípio do conceito moderno que a gente entende por energia potencial. Porque a gente já viu, por exemplo, que aqui no plano inclinado, um corpo a uma certa altura, ele vai ter uma energia potencial gravitacional e conforme ele vai descer nessa rampa ou em queda livre, ele vai transformar essa energia potencial em cinética. Mas naquela época ainda não se tinha claro essas definições, porque o processo de construção de um conhecimento, de um conceito científico, não é uma descoberta fantástica ou casual que acontece de um dia para a noite, ou vem uma ideia que resolve tudo. Na prática, a construção do conhecimento científico ela é um processo longo que envolve muitos agentes, muitos pensadores, muitos cientistas. Então, às vezes a gente tem que quebrar um pouco essa ideia de figuras que revolucionaram a ciência sozinhas, porque por mais que a gente tenha cientistas que contribuem de maneira muito significativa para algum estudo, algum conhecimento, tem toda uma bagagem que já se tinha, já se vinha estudando, analisando aquele objeto de conhecimento. Então, não é o processo científico, eles são como se fossem várias pecinhas que a gente vai encaixando, vai dando sentido para cada uma. Às vezes a gente vê que uma que talvez a gente achava que fazia sentido, mais para frente não faz. Então é todo um processo de construção coletivo. E agora a gente vai entender um pouquinho como é que a Revolução Industrial também nos ajudou na definição desse conceito e na conservação de energia. No contexto da primeira Revolução Industrial, se ganhou muito destaque a teorias de conservação de energia e se fez necessária uma teoria mais detalhada que explicasse funcionamentos de máquinas mecânicas, porque eles precisavam entender esse funcionamento dessas máquinas a fim de otimizar o funcionamento delas. Então, nesse contexto, a gente consegue perceber como é que a ciência e a economia elas andam muito próximas, né? Já que esse desenvolvimento econômico dependia também do desenvolvimento científico. Eles precisavam entender o funcionamento das máquinas para conseguir fazer elas serem mais rentáveis.
Só que também a gente tem que cuidar que o desenvolvimento científico, por sua vez, ele também depende do desenvolvimento econômico. É uma via de duas mãos. E nesse contexto, Carnot ele começou a relacionar a conservação de força com o conceito de trabalho. Então a gente vai avançando aos poucos na história e os autores eles passam a usar o conceito de trabalho e eles substituem tipo conceitos antigos que eles chamavam de potência mecânica, quantidade de ação, efeito dinâmico. Isso tudo a gente vai caminhando para uma definição moderna que é trabalho. E o que é esse trabalho? Ele é relacionado a um produto de força por deslocamento. Então, se eu estou fazendo uma força por um certo percurso, um deslocamento, isso é conhecido como um trabalho. E, finalmente, né, a gente chega num parâmetro de tempo para esse trabalho, se a gente vê se esse trabalho está sendo exercido por um certo tempo pelas máquinas, né, a gente conhece isso como potência mecânica. Mas nesse contexto todo de estudos de máquina, eles não tinham a definição moderna para a energia que a gente tem hoje. Então faltava ali algumas peças para esse quebra-cabeça e eles não entendiam, por exemplo, que a energia, por exemplo, a perda de energia de uma máquina, ela podia estar relacionada a, por exemplo, trocas de energia cinética para energia térmica ou de atrito das peças, né, que sofre ali dentro de uma máquina mecânica, que transformar isso em calor podia estar acarretando na perda de eficiência de uma máquina. Então, é aos pouquinhos que eles vão conseguindo juntar esses conhecimentos que eles tinham com as máquinas com outros estudos de energia que entendiam transformações de energia para além das transformações mecânicas ou das transformações de movimento. Então agora a gente vai discutir um pouquinho sobre a energia para além das máquinas. E como a gente vinha discutindo, né, o processo de descoberta científica ele não é linear. Então, antes de 1800, já se conheciam alguns processos de conversão, como assim? Já se sabia que algumas reações químicas, delas surgiam luz e calor. Mas mesmo com esse conhecimento, eles não conseguiam linkar que nas máquinas, né, essa energia mecânica, esse atrito, por exemplo, entre peças, poderia estar causando uma perda de energia por ela ser transformada de mecânica para térmica, mesmo já se tendo algumas ideias sobre essas relações, né, de processo de conversão. Então, eles foi mais para frente só, depois que vários agentes contribuíram, né, nesse estudo, começaram a ligar todos esses conhecimentos e assim se criou esse conceito de desculpa, gente, conversibilidade universal, de conservação de energia, de transformação e conservação de energia. E quem formulou isso matematicamente foi Helmholtz, o princípio da conservação de energia. Então a gente pode ver que é um processo bastante longo, envolvendo vários conceitos e conhecimentos, e que é necessário ter um conhecimento do todo para entender um pouquinho o que cada passo contribuiu para a gente entender esse conceito atualmente. Bom, e voltando um pouquinho para a aula de hoje, como é que a gente pode gerar energia elétrica? Todo esse resgate histórico nos ajuda a entender um pouco disso. Aqui a gente vai para as transformações de energia, ou conservações de energia.
Então, se a gente olha aqui nesse caso, essa moça que está atirando uma flecha, essa flecha ela ganha movimento, porque a mulher exerce uma força. Esse elástico aqui, ele acumula uma energia potencial elástica e quando ela solta, é transformada em energia cinética pela flecha. Isso a gente já estudou. É o mesmo caso desse esquiador. Ele está aqui no topo da montanha, a uma certa altura do chão, e ele, né, a gente faz um esforço, ele faz um esforço para chegar nessa altura, então ele acumula essa energia potencial gravitacional e, ao descer num plano inclinado, ele adquire energia cinética. São os processos de transformação de energia que a gente já estudou bem ano passado. Então, é a mesma coisa. Tu tá fazendo um exercício físico, tu tá erguendo um peso. Tu vai ter que tu vai gastar energia para fazer isso. Porque quando tu tá erguendo um peso, tu tá tendo que fazer força, gastar energia para conseguir aumentar a energia potencial dele, já que tu tá elevando ele do solo. E na energia elétrica, a gente também faz uma transformação. A gente, por exemplo, no caso da energia das hidrelétricas, a gente vai transformar a energia potencial, a gente vai usar essa energia potencial da água, que ela vai girar uma turbina de um gerador, por exemplo, ela vai cair num duto, e esse duto vai girar uma turbina, então a gente pode dizer que ela vai transformar em energia cinética. E aqui, mais para frente, a gente vai estudar direito esse processo. Essa energia vai ser transformada em energia elétrica. A gente vai girar um ímã aqui, fazer uma indução elétrica, mas mais para frente, quando a gente estudar o conceito de corrente elétrica, tudo mais, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo esse processo de transformação de energia. Mas o que a gente precisa entender, como na história a gente estudou a conservação de energia e a transformação de energia, é a mesma coisa que acontece aqui na energia elétrica. A gente pega a energia potencial da água, transforma ela aqui em energia cinética para gerar a energia elétrica. É todo um processo de transformação e conservação, que ocorrem perdas, é claro, como a gente sabe, mas o princípio é o mesmo da transformação de energia aqui que a gente estudou para agora para a elétrica. E como é que o nosso consumo de energia ele se relaciona com a necessidade de gerar energia? Então, como é que, por exemplo, o que nosso banho demorado, ou a nossa geladeira, o nosso secador de cabelo, como é que usar esses equipamentos elétricos, eles influenciam na geração de energia? Então, olhando para esse esquema, a gente consegue ver o processo de geração de energia elétrica até chegar nos consumidores. Aqui a gente tem a geração que vem de uma usina, como a gente viu, pode ser uma usina hidrelétrica, pode ser usinas eólicas, usinas nucleares, usinas termoelétricas. Todas elas basicamente consistem numa usina que tem esse gerador rotativo e a gente consegue fazer essa transformação e gerar energia elétrica. Então, a partir da geração, a gente precisa transmitir ela. Então, ela segue para uma subestação de transmissão que eleva a tensão do gerador para a transmissão de longas distâncias através dessa rede de transmissão. Na distribuição, a gente vai ter a etapa que os transformadores eles reduzem essa tensão de transmissão para tensão de distribuição. Então é como se a gente vai elevar a tensão dessa energia para conseguir fazer elas se deslocarem por grandes distâncias, só que quando elas forem chegar para os consumidores, essa tensão precisa ser diminuída. Então, o último passo aqui é a distribuição de energia para os consumidores locais. Então, né, a gente pode ser consumidores comerciais, industriais ou nossas próprias casas. Então, esse todo é o processo
desde a geração até chegar nos consumidores. Então, se vocês olharem aqui, o nosso consumo da nossa casa e das nossas indústrias e dos nossos comércios, tudo isso influencia lá no início, lá na geração. Então, se aqui no final a demanda aumenta, aqui na geração também vai ter que aumentar. Por isso é muito importante a gente cuidar do nosso consumo. E não só o nosso consumo de casa, porque grandes indústrias, grandes comércios precisam de muita energia elétrica também para funcionar. Então não basta, o movimento não basta ser nosso em casa, a gente também tem que ter essa consciência social para todos fazerem a sua parte, né, no processo de consumo consciente de energia. Porque, como sabemos, a geração de energia está caminhando para gerações, usinas de geração de energia mais limpas. Mas todas elas acabam causando um impacto social. A gente pode entrar mais detalhadamente em outra aula em cada uma delas, a hidrelétrica, quais que são os impactos sociais que causam, porque na construção de uma usina hidrelétrica, uma mega construção, a gente pode ver também os impactos, por exemplo, de algum erro, né, ou algum desastre, como a gente viu de Brumadinho, né, do rompimento de uma barragem. Então, tem várias coisas que a gente pode estudar sobre geração de energia, energia limpa, as consequências e o que é importante, né, da gente tirar disso é o nosso consumo consciente. Quanto mais a gente for consciente do nosso consumo, mais fácil vai ser de fazer todo esse processo ser o mais saudável possível. O nosso consumo em casa, as indústrias e os comércios, todos juntos caminhando para esse consumo consciente. Então, falando de consumo de energia, acho que uma maneira legal da gente ver o nosso consumo de energia é olhando para a conta de luz. Quem nunca viu, esse aqui é um exemplo de conta de luz da CE. Aqui a gente vai ter o valor da nossa fatura. E como é que a CE, como é que as empresas de distribuição de energia, elas calculam esse valor? Bom, elas têm aqui o preço do quilowatt-hora. E o que é o quilowatt-hora? O quilowatt-hora justamente é uma unidade de medida para energia. Então, a gente é cobrado na nossa fatura pela quantidade de energia elétrica consumida no mês. Cada equipamento elétrico nosso, ele consome uma certa quantidade de energia elétrica. E isso vai depender de duas coisas. Vai depender da potência desse equipamento, como a gente sabe, todos os equipamentos elétricos têm uma potência, e o tempo que ele fica ligado. Aqui que está a unidade de medida. Quilowatt vai ser a nossa potência e hora vai ser o tempo que o equipamento ficou ligado. Então, se a gente fizesse uma discriminação aqui de todos os nossos equipamentos elétricos, a gente ia ter nossa geladeira, nosso chuveiro, nossas lâmpadas, nosso computador, tudo ia estar. A gente podia discriminar, ver a potência desse equipamento e o tempo que a gente usa. Fazendo esse simples cálculo, a gente pode chegar quais que são os equipamentos que mais gastam energia elétrica, quais consomem mais energia elétrica para funcionar, e assim começar a ver onde a gente pode economizar, o que a gente está usando sem muita consciência de deixar equipamentos ligados, deixar a luz ligada, deixar a televisão ligada, sair do cômodo. Tudo isso, de pouquinho em pouquinho, vai somando para o consumo de energia e vai somando aqui para o valor da fatura. Isso, além de pesar no teu bolso ou no bolso da tua família, vai voltar lá para o nosso ciclo de geração de energia. Mais consumo, mais necessidade de geração de energia. Então, tudo isso que a gente vem discutindo sobre consumo de energia, potência dos equipamentos, a gente pode representar eles matematicamente.
por meio de equações muito simples. E, bom, vamos lá para a definição de potência elétrica. Ela está ligada à definição de energia elétrica. Uma equivale à outra. Tu chega em uma a partir da outra, por assim dizer. Bom, a potência, ela representa a rapidez com que se transfere energia elétrica. Ou, né, em outras palavras, é a razão da energia consumida do aparelho num intervalo de tempo. Então, a gente estipula um intervalo de tempo e a gente vê quanto de energia é necessário transferir para aquele equipamento funcionar. Pum, tem uma potência. A gente tem essa potência, a gente pode, a unidade de medida dela pode ser joule por segundo, que joule é uma unidade de energia, né, por segundo. Ou também em watts. Watts é uma unidade de potência. E, por sua vez, a energia, a gente também consegue chegar na energia pela potência. Então, né, se a potência representa a rapidez com que se transfere energia elétrica para um equipamento ficar ligado, então a gente multiplicando pelo tempo que ele fica ligado, a gente vai ter energia total que a gente precisou dar para esse componente elétrico ficar ligado. Aqui a unidade de medida a gente pode ter em joule, né, uma unidade de energia, ou watt-hora, que é a da conta de luz, né, que no caso é quilowatt-horas, mas enfim, aqui é essa unidade de medida. Então, como a gente pode ver, a gente veio lá de trás, lá de Aristóteles, a gente veio para as primeiras ideias do que era energia, relacionar energia com movimento, com transformação de movimento, com conservação de energia. Tudo isso foi se moldando para a gente ter uma ideia mais moderna do conceito de energia. Então a gente pode entender como essa transformação e conservação entre as transformações. Então a gente, no caso da energia elétrica, a gente vai transformar outras energias em energia elétrica e a gente pode calcular daí o consumo dessa energia pelos nossos equipamentos. Então vamos ver um pouquinho como é que o Enem ou vestibulares acabam cobrando isso em provas para a gente colocar um pouquinho em prática, né? Isso que a gente está aprendendo. Aqui a gente tem um exercício do Enem 2017. Ele diz o seguinte: o Brasil vive uma crise hídrica que também tem trazido consequências na área de energia. Um estudante do ensino médio resolveu dar sua contribuição de economia usando para isso conceitos que ele aprendeu nas suas aulas de física. Ele convenceu a sua mãe a tomar banho com a chave do chuveiro na posição verão e diminuir o tempo de banho para 5 em vez de 15 minutos. Sua alegação baseou-se no seguinte argumento: se a chave do chuveiro estiver na posição inverno, potência 6.000 watts, o gasto será muito maior do que com a chave na posição verão, potência 3.600 watts. Aí ele pergunta: a economia por banho em quilowatts apresentada pelo estudante para sua mãe foi de. Então a gente pode ver aqui, ele está perguntando a economia de energia, né, que vai representar ele fazer essas alterações no banho. Então a alteração da potência e da energia. Então ele está diminuindo a potência e diminuindo o tempo de banho. Então ele está fazendo uma dupla redução, uma dupla economia em tempo e potência. Então vamos calcular agora para ver quanto que isso representa em números. No verão, a gente vai ter a potência do chuveiro no modo verão vezes o tempo de banho no verão. A potência é dada para a gente precisa calcular e é dada em watt. Então o tempo a gente vai ter que transformar para hora, porque também a nossa resposta está em quilowatt-hora. Então, vamos fazer essa regrinha de 3. Uma hora tem 60 minutos, x horas tem 5 minutos, né? 5 minutos representa x horas, e o nosso x vai ser 5 dividido por 60, que vai ser 1/12 de hora. Então, vamos botar essa informação aqui, junto com a potência. 3.600 watts vezes 1/12 de hora, a gente vai ter que a energia consumida no verão é 300 watts horas.
Só que ele quer a resposta em quilowatt-hora. Então a gente vai fazer essa transformação de watt para quilowatt. A gente vai andar com a nossa vírgula que está aqui. Uma, duas, três casas. A gente andou 3 casas, então é 0,3 kWh. Agora vamos ver no inverno. No inverno a gente vai seguir a mesma lógica. A potência do chuveiro no modo inverno, que ele nos dá aqui, vezes o tempo. O tempo no inverno seria 15 minutos. Isso a gente sabe que é um quarto de hora. Se vocês quiserem, dá para fazer a mesma lógica, resolver fazer uma regrinha de 3, mas para agilizar, eu já vou considerar que é um quarto de hora. Então, 6.000 watts vezes um quarto de hora, a gente vai ter que a energia consumida no inverno é 1.500 watts. Fazendo a mesma regrinha, andando com a vírgula 3 casas, a gente vai ter que isso é 1,5 kWh. Então a gente tem a energia consumida dos dois modos, no modo verão e no modo inverno, com a redução do tempo. E para a gente saber a economia, a gente vai ter que fazer a diferença desses dois. Então, a economia vai ser, né, 1,5 kWh menos 0,3, porque aqui é o que eles consumiam e aqui seria o novo jeito de consumir com a economia, né? Então a gente vai descontar e a gente vai ter que a economia vai ser de 1,2 kWh. E tá aqui C, facinho demais, é só, né, pegar os dados, se atentar aos dados e interpretar eles para usar corretamente, né, a equação. E a gente facilmente chega na economia. Assim também a gente pode calcular qualquer aparelho que a gente tenha, se a gente quer substituir por uma potência mais econômica, uma potência menor, ou, né, saber quanto tempo a gente pode, quanto de energia a gente vai economizar conforme o tempo que a gente vai usar. É exatamente assim que a gente faz. Então tá, vamos para o próximo. E aqui a gente tem uma questão da Unicamp de 2021, que é bem facilzinha. Ela diz o seguinte: lâmpadas de luz ultravioleta UV são indicadas para a higienização e esterilização de objetos e ambientes em razão do seu potencial germicida. Considere uma lâmpada UV de potência 100 watts que funcione por 15 minutos durante o processo de esterilização do objeto. A energia consumida pela lâmpada neste processo é igual a... Então, a gente vê aqui que ele nos dá a potência de 100 watts, o tempo em minutos, e nos pede a resposta em quilowatts. Então, vamos lá. A gente vai usar a mesma relação, que é a energia potência pelo tempo. A potência a gente tem que é 100 watts. O tempo a gente vai ter que transformar para horas, já que a gente quer chegar em quilowatts. Então, mesma lógica, 15 minutos, um quarto de hora. Isso vai nos dar que a energia consumida pela lâmpada é de 25 watts-hora. Passando para quilowatts, né? Andando com a vírgula que está aqui, uma, duas, aqui seria 0,25, 3, 0,025 kWh, que nos dá a resposta C também. Então, essa é bem facilzinha, bem simples e não tem nenhum mistério. Então, gente, por hoje era isso a aula. Espero que tenha essa abordagem histórica que a gente fez no começo da aula tenha contribuído para vocês tanto entenderem o que significa esse conceito de energia que muitas vezes é só atribuído como capacidade de realizar energia e fazer esse resgate histórico tenha dado talvez um pouco mais de significado e sentido, né, para o que é energia e também, né, nos ajude a refletir sobre o processo da descoberta científica, que não é linear, que não é feito só por um agente, é um conjunto, uma comunidade científica que busca melhorar os seus conhecimentos, evoluir seus conhecimentos, corrigir os seus erros, e que também a gente, né, partindo
de entender o conceito de energia e energia elétrica, também refletir sobre o nosso consumo, o que isso pode acarretar, né, para a necessidade de geração de mais energia. E também eu vou deixar para vocês, caso tenham curiosidade, uma reportagem da revista Piauí, que também fala dos impactos os impactos da seca nas reservas hidrelétricas, porque, né, o Brasil tem como maior fonte de geração de energia usinas hidrelétricas. Então, quando a gente está num período de seca, de pouca chuva, isso influencia muito a nossa capacidade de geração de energia, isso acaba afetando o preço do quilowatt-hora e na nossa conta de luz acaba aumentando. Então tem várias coisas, né? Se a gente não cuidar do nosso meio ambiente, se a gente tiver muitos períodos de seca, isso vai diminuir nossa capacidade de geração de energia. Então, é, tudo está interligado. Vou deixar para vocês essa reportagem. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido tudo. Qualquer coisa, entre em contato comigo e até uma próxima, pessoal.